Ó Deus, a quem todos os corações estão abertos, a quem todos os desejos são eloquentes e perante quem nada de secreto está escondido, purificai os pensamentos do meu coração e derramai o vosso Espírito, para que vos ame com amor perfeito e vos louve como mereceis. Amém. Ao longo da história, a humanidade tem procurado incansavelmente uma ligação profunda com o divino, uma ligação que lhe permita encontrar significado, propósito e bem-estar espiritual na sua vida cotidiana. No entanto, no contexto da sociedade contemporânea, marcada pela velocidade, pelo imediatismo e por uma constante desconexão emocional, este objetivo parece cada vez mais esquivo. Apesar da sede espiritual sentida por muitos, a humanidade parece hoje presa em contradições, afastando-se dos valores mais profundos que a poderiam guiar para uma vida de maior plenitude e harmonia com o sagrado. Se considerarmos uma das orações mais conhecidas e recitadas no mundo cristão, a oração do Pai Nosso, teremos uma visão dos profundos ensinamentos espirituais e morais que transcendem o tempo. Será que nós, como sociedade, estamos agindo de acordo com os ideais de amor e fraternidade que são promovidos em cada uma de suas frases? Nosso Senhor Jesus Cristo dá a conhecer a oração cristã insubstituível, que é o Pai Nosso. Em Lucas 11, versículos 1 a 4, diz-nos: Ora, aconteceu que Jesus estava a orar num certo lugar. Quando acabou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou aos seus discípulos. E ele disse-lhes: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos os nossos pecados, porque nós também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É muito provável que tenhamos aprendido esta oração de cor desde crianças. Mas, infelizmente, até hoje, como humanidade, não conseguimos compreender o nosso Pai e comunicar com Ele. Tertuliano diz-nos: o Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho. Tertuliano. E São Tomás de Aquino: o Pai Nosso é a mais perfeita de todas as orações. São Tomás de Aquino. Com estas citações, compreendemos que esta oração é muito mais do que apenas repeti-la e repeti-la de cor. Ela esconde claramente significados profundos e mistérios que nos encorajam a ter uma maior compreensão e comunicação com o nosso Pai. É interessante saber como está estruturado o Pai Nosso para o compreender um pouco melhor. O Pai Nosso é uma oração que contém 2 louvores e 7 petições. Os 2 louvores são: Pai Nosso que estais no céu. E entre as 7 petições, poderíamos descrever as 3 primeiras como teológicas, que são petições que nos levam a Ele, o Pai, porque o próprio do amor é pensar primeiro em aquele que amamos. É por isso que procuramos a santificação do seu nome, a vinda do seu reino e o cumprimento da sua vontade. Nas 4 últimas petições, pedimos ao Pai que nos alimente, que nos perdoe, que nos defenda da tentação e que nos livre do maligno. Assim, pedimos a sua ajuda, a sua graça, apresentando ao Pai de misericórdia as nossas misérias e as nossas esperanças. Devemos também analisar o significado de cada louvor e petição. O que, como seria de esperar, é de um conhecimento ilimitado, pois cada vez que rezamos e meditamos o Pai Nosso, encontramos mais e mais ensinamentos. É interessante refletir sobre a frase, parte a parte, para compreender o significado profundo que ela encerra. A partir do primeiro louvor, que é Pai Nosso, vamos começar a aprofundar apenas a palavra Pai. O Pai é Deus. A grande maioria das pessoas, inevitavelmente, mesmo que não queiram, não conseguem escapar a uma ideia preconcebida de Deus,
E podemos mesmo dizer que essa ideia está muitas vezes contaminada pelo que ouvimos dizer sobre ele. Muitos cristãos têm mesmo uma ideia antropomórfica de Deus, imaginando um velhinho, de cabelos e barbas brancas, com uma auréola na cabeça, sentado num grande trono lá no céu, que perdoa tudo, absolutamente tudo, tornando-o cúmplice de todas as nossas maldades. Temos dificuldade em compreender Deus corretamente, porque na nossa mente não existe um conceito que o possa classificar. A criação de Deus, incluindo nós, está dentro do espaço e do tempo, mas Deus está fora do espaço e do tempo, Ele é eterno. Podemos dizer que Deus é grande, ou podemos dizer que Deus é pequeno, e a verdade não é nem grande nem pequena, pois está fora do espaço. Podemos dizer que Deus é velho, ou podemos dizer que Ele é jovem, e a verdade é que Deus não é velho nem jovem, Deus é eterno, Ele está fora do tempo. O que precisamos de facto é de uma grande purificação da ideia de Deus. Deus é entendido como a causa primeira, um Deus imanifestado de realidade infinita e transcendente que, ao mesmo tempo, começou a manifestar-se no universo de forma próxima e acessível através de vários níveis de existência. Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 14. Moisés pergunta a Deus: Quem és tu? Ele responde: Eshere, que significa eu sou o que sou. E eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós. Vamos agora refletir sobre o Pai Nosso. Deus é o Criador do universo, das galáxias, de todos os sóis e planetas. E criou tudo o que existe. Se olharmos para as estrelas, lá está Deus. Se partirmos um tronco, lá está Deus. Se levantarmos uma pedra, lá está Deus. Se nos deliciarmos com uma bela paisagem, lá está Deus. O que precede leva-nos a refletir: se Deus está em todo lado, por que não há de estar dentro de cada ser humano? E a verdade é que sim, Deus é o Pai de todas as criaturas. Uma parte de Deus está em cada ser humano, e é a mais bela, a mais pura, a mais amorosa, a mais sábia e a mais sublime que está em cada um de nós. Deus é um grande fogo e, desse grande fogo, liberta-se como uma centelha divina no coração de cada um. Essa centelha torna-se o Pai particular e individual de cada um de nós. O bem-aventurado apóstolo confirma-o em 1 Coríntios 3, versículo 16. O Altíssimo, Espírito de Deus, habita em vós. Por quê? Porque somos sua criação. Segundo louvor, que estais no céu. Como podemos ver na primeira frase deste louvor, o verbo ser está no presente do indicativo, o que significa que para Deus não há passado e não haverá futuro, mas um eterno agora. O céu é uma metáfora desse espaço cheio de plenitude onde se encontra Deus. Realça o estado divino de Deus e demonstra essa reverência. No alto, Deus está para além e acima de tudo, e a missão que todos os seres humanos têm é regressar a Ele, de novo. Do alto, o nosso Pai é aquele que nos pode guiar em todos os aspectos da nossa vida, proteger-nos, curar-nos, iluminar-nos. Ele cria tudo no positivo, no bem, mas para os seus filhos, que somos esta humanidade, Ele dá-nos o livre-arbítrio, permitindo-nos decidir se nos aproximamos ou nos afastamos dele. A primeira petição: santificado seja o vosso nome. Reconhece que Deus é santo, isto é, separado, transcendente e puro, e convida-nos a deixá-lo ser glorificado e encarnado em nós. Ao dizermos nome, damos também uma conotação especial à linguagem, à palavra, que é, sem dúvida, um veículo maravilhoso com o qual podemos comunicar a percepção que temos da vida, dos outros e de nós próprios. Podemos conhecer uma pessoa mais pelo que ela diz dos outros do que pelo que os outros dizem dela. A palavra no Evangelho tem um duplo valor, um de tipo externo, que é o modo como falamos de Deus, do seu reino,
e transmitimos a palavra nova aos outros. Mas um valor interno ainda mais importante, que corresponde ao reino elevado onde Deus está e como, pouco a pouco, encarnamos essa palavra, essa sabedoria. No Evangelho de João, aprendemos a ideia de que a palavra de Deus se fez carne no Mestre Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João versículo 14. É claro que a palavra de Deus que se faz carne não é algo exclusivo do passado ou meramente histórico, mas é um ensinamento atual, que pode ser realizado no nosso mundo interior até hoje. Ele sugere a ideia de que o humano tem a capacidade de se unir ao divino e o divino a possibilidade de se tornar humano, trazendo aquela santidade de Deus, que é clara nas esferas celestiais, também para este mundo terreno, materializando a presença divina e as virtudes do Pai como algo tangível dentro de nós. Venha a nós o vosso reino. Isto não se refere a um reino terrestre, mas a um reino de outro mundo. E rezamos para aproximar essa realidade divina da nossa existência humana. Pedir venha a nós o vosso reino é desejar que a plenitude de Deus habite nos nossos corações, harmonizando assim o mundo espiritual, que não vemos, com o mundo material, que é a nossa vida cotidiana e tudo que conhecemos, para que a luz divina se manifeste plenamente na nossa realidade humana. Lucas 17 versículos 20 a 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Desejamos de todo o coração que todos os seres humanos possam encarnar o Pai Nosso no segredo mais profundo do nosso ser. Amém. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Colocamo-nos nas mãos de Deus. Os céus são considerados como o lugar onde a vontade de Deus se cumpre perfeitamente, sem oposição nem resistência. Por isso, pedimos que aquilo que está destinado a acontecer no reino dos céus, como o equilíbrio espiritual e a sabedoria divina, se reflita e se realize também no mundo terreno. É uma forma de suplicar a Deus que o plano que Ele tem para nós se concretize na terra, trazendo consigo a ordem e a harmonia em direção ao divino. O nosso Pai, na sua divina misericórdia, Ele guia todas as suas criaturas, mas respeita sua liberdade e não impõe a sua vontade. Por vezes, um acontecimento que parece desastroso é, na realidade, uma intervenção divina, que procura ajudar-nos de uma forma que não compreendemos na altura. Poderíamos evitar muitas dores se fizéssemos a vontade do Pai desde o início, até possuirmos aquela confiança como a do Mestre Jesus. Lucas 22, versículos 42 a 43. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava-o. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Este quarto louvor é um pedido mais direto, para satisfazer uma necessidade. Nos dai hoje, sublinha a importância do presente e da confiança na providência divina todos os dias. Lembra-nos que as nossas necessidades, tanto materiais como espirituais, são contínuas, diárias. Cada dia traz os seus desafios e oportunidades, e esta oração convida-nos a confiar que Deus nos dará o que precisamos para enfrentar cada dia. O pão nosso de cada dia. Este conceito pode ser entendido tanto no sentido literal como no sentido figurado. O pão representa os alimentos e as necessidades materiais de que o ser humano precisa para viver: comida, água, abrigo, saúde, um emprego, uma fonte de rendimento e outras coisas essenciais para o bem-estar físico e holístico. A oração lembra-nos que, embora dependamos da graça e da bênção de Deus, Ele chama-nos a usar os dons, talentos e oportunidades que nos deu para ganharmos o nosso sustento,
fazendo do nosso trabalho diário uma forma de colaborar com a sua vontade. Assim, este pedido torna-se um equilíbrio entre a fé que Deus providencia e o esforço que temos de fazer para alcançar o que precisamos. Tal como o corpo precisa de alimentos saudáveis para o nutrir, e assim, se manter vivo, também a nossa alma, o nosso bem-estar emocional e espiritual precisa de alimentos benéficos para alcançar uma vida melhor. Em Deuteronômio 8, versículo 3, é-nos dito: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Em sentido figurado e mais metafórico, o pão é entendido como sustento espiritual, o pão da vida, o alimento de que a nossa alma necessita para se fortalecer. Pedir este pão é uma expressão de humildade, pois reconhece a fome espiritual que existe no homem, e é Deus quem nos sustenta e fortalece a cada momento, alimentando a nossa alma. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em Mateus 6, versículos 14 a 15, é-nos dito: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Pedido de perdão a Deus. A primeira parte da frase, perdoa-nos as nossas ofensas, é um apelo a Deus para que perdoe os pecados e as faltas daqueles que rezam a oração. Reconhece a natureza humana imperfeita e a necessidade da misericórdia divina. No cristianismo, ensina-se que Deus é amoroso e está disposto a perdoar aqueles que se aproximam dele com um coração arrependido. Condição de reciprocidade. A segunda parte, como também nós perdoamos a quem nos ofende, acrescenta um elemento de reciprocidade. Implica que o perdão que se recebe de Deus está ligado ao perdão que se dá aos outros. Jesus ensinou a importância de perdoar aos outros como uma forma de refletir o perdão de Deus às pessoas. Este aspecto sublinha que, para experimentar a plenitude do perdão de Deus, é essencial ter um coração disposto a perdoar aos outros. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. E em Mateus 18, versículos 21 e 22. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não nos deixes cair em tentação. A frase é uma súplica a Deus para que nos proteja de situações que possam pôr à prova nossa fé e a nossa vontade, reconhecendo a fraqueza humana e a necessidade da ajuda divina para enfrentar essas provações. No Novo Testamento, a palavra grega usada para a tentação é peirasmos, que pode referir-se tanto a uma provação como a uma tentação, por experiência do bem ou por experiência do mal. Mas há que fazer uma separação. Deus pode permitir que as provações nas nossas vidas fortaleçam a nossa fé e nos ajudem a melhorar, pelo que nos é dito em Tiago 1, versículos 2-4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Por esta razão, porque como seres humanos temos a fraqueza de carregar muito pecado dentro de nós, o Senhor Jesus dá este conselho aos seus discípulos no jardim do Getsêmani. Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
explicando com estas palavras a importância da oração, de implorar a ajuda de Deus, para evitar cair em tentação. Jesus reconhece a fraqueza humana e a necessidade de permanecer em constante ligação com Deus para não sucumbir à tentação motivada pelos pecados que carregamos. E livrai-nos do mal. Amém. A frase livrai-nos do mal, no Pai Nosso, é uma súplica a Deus para que nos proteja e nos livre de tudo que nos possa causar dano, sofrimento ou nos afaste da sua vontade. Pedir para ser protegido de perigos externos, como a injustiça, a traição, a violência, a doença, das forças das trevas, que procuram afastar-nos de Deus. Energias opostas à luz divina, que procuram interferir com o fluxo da energia divina na vida de uma pessoa. Proteção contra o nosso próprio pecado, influência negativa dentro do ser humano, que é vista como a maior forma de mal que pode afetar a vida de uma pessoa, prejudicando nosso bem-estar espiritual e físico e inclinando-nos para o mal. Ao pedirmos para sermos libertados do mal, suplicamos a Deus que nos proteja e nos impeça de cair nas armadilhas do oposto de Deus. A súplica exprime também o desejo de encontrar refúgio em Deus no meio da escuridão. Pobre Pai Nosso! Na verdade, quase não nos lembramos dele, muito menos nos dignamos a procurá-lo e a segui-lo. A oração que outrora era mais sagrada, a que nos ligava ao Criador, foi relegada para palavras vazias. Para muitos, não passa de um eco familiar, aprendido desde a infância, repetido de cor, mas não vivido. O mundo esqueceu o verdadeiro sentido das suas súplicas. Quantas vezes a repetimos sem parar para pensar se há algo mais para além dela? Quando foi a última vez que sentimos o Pai Nosso no nosso coração? Vivemos num mundo de pressa. Apanhados pela velocidade, as eventualidades do dia a dia acabam sempre por ter mais força do que o caminho espiritual. Hoje, o terrenal e o material prevalecem sobre o espiritual e o transcendente. Esquecemo-nos do mais essencial, o nosso Pai, que relegamos para o céu, retirando da nossa vida cotidiana e transformando num símbolo distante. Conflitos familiares, muitas vezes silenciosos. Divisões sociais onde as desigualdades criam um clima de ressentimento. Pequenos rancores, que muitas vezes parecem inofensivos, começam a crescer como sombras, escurecendo as nossas relações e esbatendo os laços que nos unem. Tornamo-nos obcecados com o nosso próprio sucesso, com a fama, o dinheiro, o reconhecimento e o poder pessoal. Estamos constantemente a avaliar os outros, a ver o que fazem ou deixam de fazer, o que dizem ou deixam de dizer. Esta mania de conhecer a vida privada dos outros não é mais do que um desejo de criticar. Tudo se tornou uma competição. Quando alguém atinge os seus objetivos e se destaca dos outros, sentimos um ácido amargo no nosso coração. Porque, pobre coração tirano, no fundo não sentimos alegria pelo bem dos outros. Só queremos que seja bom para nós. Queremos tudo, menos para nós próprios. Pedimos perdão, mas não perdoamos. Na nossa vida, guardamos muitos rancores. Clamamos a Deus, mas esquecemos que o verdadeiro caminho para a paz começa dentro de nós. Acreditamos ilusoriamente que Deus é obrigado a ajudar-nos, sem retribuir. E, nessa ilusão, enganamo-nos a nós próprios, acreditando que merecemos tudo, que somos bons e extraordinários. Por vezes, esquecemo-nos do nosso Pai que está em segredo, não apenas durante dias ou horas, mas durante meses e anos. Mergulhamos num culto de autoadoração, onde os gostos e os comentários dos outros se tornam barômetros da nossa autoestima. Em vez de procurarmos a vontade de Deus, procuramos a nossa própria aprovação.
Esta validação externa é tão superficial que leva muitas pessoas, especialmente os jovens, a viver em ciclos de euforia seguidos de desilusão. O materialismo, a competição e a presunção prevalecem sobre o transcendente. Deslocamos o nosso centro de culto do divino para o humano, tratando Deus como se fosse um gênio que deve satisfazer os nossos desejos ou como algo irrelevante. Esta desconexão com o divino perturbou a nossa saúde mental, emocional e espiritual, resultando num ambiente em que a dor, a depressão e a ansiedade se tornaram comuns. Sem uma verdadeira ligação ao espiritual e sem um objetivo superior, as nossas vidas parecem vazias, o que aumenta a sensação de impotência. Pobre Pai Nosso! Rezamo-lo, mas não o vivemos. Pedimos ajuda, mas não damos nada em troca. E assim nos afastamos cada vez mais de Ele, enquanto a escuridão cresce à nossa volta. Mateus 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No Pai Nosso encontramos esta chave, que é mais uma troca: eu perdoo e Deus perdoa-me. Mas será que estamos dispostos a responder a este apelo? O verdadeiro perdão é um desafio. Mateus 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O convite que Cristo nos faz é para transcendermos os nossos limites humanos e egoístas, a fim de alcançarmos o perdão verdadeiro e profundo. Este apelo é ignorado por muitos, mas é necessário para aqueles que desejam evoluir espiritualmente. Hoje, resistir à ideia do perdão parece natural, pois sentimos-nos justificados pela dor e pela mágoa. A mágoa e o orgulho mantêm-nos presos. Por que é que hei de perdoar a quem me magoou? Esta pergunta ressoa no fundo dos nossos corações, bloqueando o nosso crescimento. Mesmo quando somos feridos com a pétala de uma rosa, tocando nosso orgulho, autoestima ou vaidade, guardamos o rancor. Quando somos feridos, a nossa reação natural é protegermos-nos. O ego ferido resiste tanto à humilhação como à cura. Em vez de procurarmos melhorar, agarramo-nos muitas vezes à ferida como forma de justificar o nosso ressentimento. Em vez de nos libertarmos de insultos, traumas ou episódios dolorosos, que, na realidade, revelam mais sobre quem os causou do que sobre nós, optamos por carregá-los muitas vezes durante toda a vida, até se tornarem parte da nossa identidade. Estes fardos tornam-se uma desculpa para não avançarmos no nosso caminho espiritual, perpetuando o ciclo de sofrimento. Como um disco riscado, voltamos repetidamente a estas dores, consumindo uma enorme quantidade de energia. Pouco a pouco, é assim que a vida nos escapa. Este ressentimento endurece o coração, impedindo a entrada da graça de Deus no nosso interior. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Torá judaica. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Nova Torá cristã, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. As palavras inscritas no pórtico, pronaos, do templo de Apolo em Delfos: Homo nocite ipsum e nossis universum é Deus. O homem conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, na sua conhecida versão latina, são de uma atualidade duradoura. Este aforismo baseia-se numa verdade universal da natureza humana e foi amplamente reconhecido, embora com variações de redação, pelos povos da antiguidade clássica, incluindo os hebreus, e muito enfatizado pelos primeiros cristãos heterodoxos. Só o homem, ou a mulher,
que se confronta consigo próprio e destrói a sua vaidade interior, pode perdoar verdadeiramente aos seus devedores. Quando conseguimos mudar e eliminar o pecado que carregamos, a força de Deus vem à superfície. Mas isso exige uma coragem imensa. Nem toda gente tem a capacidade de reconhecer os seus próprios erros. Somos hábeis em apontar as falhas dos outros, enquanto justificamos ou evitamos as nossas. Este trabalho interior de autocorreção cristã é essencial, pois ao despirmos a dor que carregamos dentro de nós, retiramo-nos da escuridão em que vivemos. Assim, uma nova virtude se expressa nas nossas vidas: compaixão, alegria, paz e libertação. A sabedoria adquirida através deste processo tornará o poder de Deus cada vez mais onisciente e omnipotente nas nossas vidas. Nesse momento, podemos dizer: santificado seja o teu nome, pois o Verbo divino de Deus é glorificado e começa a encarnar em nós. Os antigos sábios e o próprio Cristo, na sua mensagem divina, revelaram-nos o poder do amor, mas também a urgência de nos negarmos a nós próprios. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, versículo 44. Só assim poderemos ultrapassar o ódio, o orgulho e o rancor. Salomão, o rei sábio, avisou-nos que, tal como pensamos dentro de nós, assim somos. Não podemos amar, não podemos perdoar, se não tivermos consciência do que está dentro de nós. O auto-engano e a vaidade cegam-nos, mas o autoconhecimento, como nos ensinaram os sábios, eleva-nos. São Paulo disse-o claramente em Efésios 4, versículos 22 a 24. Quanto ao modo de vida anterior, despojai-vos do velho homem, o eu ferido, que se corrompe segundo as concupiscências enganadoras, e renovai-vos no espírito do vosso entendimento, a liberdade do perdão, e revesti-vos do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade da verdade. Os sábios antigos compreenderam que a verdadeira luta não está fora, mas dentro de nós. Perdoar não é apenas um ato para com o outro, é libertarmos-nos do peso que carregamos no nosso coração. E é nesse espaço, no segredo do nosso interior, que o nosso Pai pobre se esconde, à espera que nos reconheçamos e o encontremos finalmente. Mas estamos prontos para enfrentar o que vamos descobrir? Porque conhecermos-nos a nós próprios é o primeiro passo para a verdadeira redenção. Na penumbra do nosso ser, algures no nosso coração, existe um espelho para o qual muitos têm medo de olhar. Este espelho reflete não só o nosso exterior, que é o que estamos habituados a observar, mas também as verdades perturbadoras do nosso interior. A solução para todos os nossos males está em descobrir quem realmente somos, porque existimos e no que nos podemos tornar. Quem não se conhece a si próprio, não sabe nada e não vê para além do seu umbigo. Ensinaram-nos a perdoar os outros, mas temos de fazer algo ainda mais difícil: perdoarmos-nos a nós próprios. Somos prisioneiros da nossa própria imagem e acreditamos que somos infalíveis. Como é que eu posso estar errado se sou tão grande e perfeito? Repetimos a nós próprios que não temos nada a perdoar, porque no nosso orgulho construímos uma imagem de perfeição. Mas essa arrogância, essa negação, é precisamente o que nos prende e nos impede de avançar. Mentimos a nós próprios e preenchemos os nossos vazios existenciais com coisas materiais e vaidades. O caminho para o perdão está cheio de obstáculos. Enfrentamos as nossas próprias sombras, mas cada passo que damos em direção ao perdão é um passo em direção à liberdade. Assim, o Pai Nosso transforma-se de uma simples oração no objetivo da nossa vida. O verdadeiro perdão é uma prova de fogo. Enfrentar a dor e optar por libertar o rancor é o clímax da nossa jornada.
Só quando perdoamos é que podemos experimentar a paz que o Pai Nosso promete. Quando regressamos à nossa vida cotidiana, levamos conosco um novo objetivo. O Pai Nosso já não é apenas uma oração, é um caminho para a transformação. Ao vivê-la, começamos a curar-nos e a reconciliar-nos conosco e com os outros. O pobre Pai Nosso deixará de ser um eco vazio. Tornamo-nos mensageiros da sua mensagem de amor, de perdão e de paz. Porque o verdadeiro poder do Pai Nosso começa no coração de cada um de nós.